Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Mais um domingo em nossas vidas e no final da tarde desse primeiro dia da semana dedicado à ressurreição do Senhor. Aqui estamos para, pela 13ª vez, refletir programa Luz da Vida sobre as indulgências, uma das verdades esquecidas da Igreja Católica Apostólica Romana. 12 programas anteriores sobre esse argumento. Não é o momento de descrever tudo aquilo que já foi dito, mas é sempre bom no início de cada programa sobre as indulgências lembrar o que é uma indulgência. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa e que o fiel, com determinadas disposições interiores, estado de graça, confissão sacramental, oração pelo Santo Padre, comunhão eucarística, desfruta daquilo que a Igreja chama o tesouro da Igreja, que são os méritos de Cristo e dos santos. Isso contribui para a remissão da pena temporal. Já fizemos aqui dezenas de vezes nesses 12 anteriores programas a distinção entre na comissão do pecado, a distinção entre a culpa e a pena. O perdão de Deus cancela a culpa, mas isso não exime a pessoa arrependida e já perdoada da obrigação de reparar o mal que ela cometeu. A exemplo de Zaqueu, que arrependido recebeu Jesus em casa. E Jesus perdoou os seus pecados, pois ele disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Apesar disso, ele se comprometeu diante de Jesus. Vou dividir metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Uma prova inequívoca de que, quando cometemos um pecado, adquirimos 2 coisas graves perante Deus, a culpa e a pena. Ainda que perdoados, temos a obrigação de reparar o mal cometido. O dano causado, o prejuízo causado, exige uma reparação, sem a qual, sem o que, não se entra imediatamente no céu. Do purgatório, nosso Senhor Jesus Cristo fala pelo menos 2 vezes. Em Mateus capítulo 5, de lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. E fala também do pecado contra o Espírito Santo, que não terá perdão, nem nesta vida, nem na outra. Ora, Jesus, falando que não há perdão na outra vida, está insinuando que existe um perdão na outra vida. 1 Coríntios capítulo 3, São Paulo, versículos de 4 a 11, fala do fogo no dia do julgamento. Fala de alguns que serão salvos, mas de alguma forma atravessando o fogo, passando pelo fogo. 1 Coríntios 3, Mateus capítulo 5. E o discurso de Jesus sobre o pecado que não tem perdão, nem nesta vida, nem na outra. Assim, aqueles que se purificam no purgatório, não se purificam de pecados graves que levarão consigo para outra vida. Todos os que estão no purgatório estão lá porque partiram desta vida na graça de Deus, na amizade com Deus, completamente reconciliados com Deus, sem nenhum pecado mortal, mas não expiaram, não remiram, não repararam, não se purificaram das penas temporais. E a Igreja os ajuda com seus rogos, com suas preces. São Paulo reza pelo descanso eterno de Onesíforo, numa de suas cartas, que Deus conceda o descanso eterno a ele, que foi uma pessoa tão boa, tão generosa. A oração pelos falecidos que já têm raízes no Antigo Testamento, o 2º livro dos Macabeus, capítulo 12. Mas também as orações dos santos, por eles que se purificam no purgatório e por todos nós que estamos aqui na terra. É esse vaso intercomunicante que é a Igreja, corpo místico de Cristo. Quando o membro se alegra, todos se alegram. Quando o membro se entristece, todos se entristecem. Já desde a era apostólica,
A igreja tinha essa consciência, um pedindo a ajuda do outro e a ação de um beneficiando o outro. Vamos ao que diz São Paulo VI no seu manual sobre as indulgências. Já estamos no capítulo 6, analisando ao longo desses programas esse importantíssimo, preciosíssimo documento desse grande santo da igreja, o Papa Giovanni Battista Montini, Papa São Paulo VI. Vamos ao texto. Os próprios apóstolos exortavam a seus discípulos a rezarem pela salvação dos pecadores. E tal usança santamente se manteve entre os muito antigos costumes da Igreja, sobretudo quando os penitentes pediam a intercessão de toda a comunidade e os falecidos eram ajudados pelas preces de todos, especialmente pelo oferecimento do sacrifício eucarístico. E mesmo as boas obras, e primeiramente as difíceis de executar, a fraqueza humana, eram na Igreja, desde antigos tempos, oferecidas a Deus pela salvação dos pecadores. De outro lado, como os sofrimentos dos mártires pela fé e pela lei de Deus, eram considerados de alto preço. Costumavam os penitentes pedir aos mártires que os ajudassem com seus méritos, a fim de mais rapidamente serem admitidos à reconciliação pelos bispos. Eram, com efeito, a tal ponto estimadas as orações e as boas obras dos justos, que o penitente afirmava-se era lavado, purificado e remido, graças à ajuda de todo o povo cristão. Não é o momento de repetir o que já fizemos em 12 programas anteriores, insistindo no alcance da afirmação da carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Completo em minha carne o que falta à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a Igreja. São Paulo tem consciência de que os membros da Igreja ainda estão completando a obra de Cristo. Mas isso não significa dizer que estão substituindo a obra de Cristo, que estão colocando o sacrifício de Cristo em segundo lugar e eles, membros da Igreja, estão, na verdade, se colocando no papel de vítimas que substituem nosso Senhor Jesus Cristo. Não, absolutamente. O sacrifício de Cristo, uma vez por todas, operado no Calvário, é eficaz, é completo. Tudo o que Deus podia fazer pelo homem já foi feito no Calvário. E nada em absoluto fora do Calvário, além do Calvário, pode ser feito por Deus ou por uma criatura, muito menos por uma criatura, para reconciliar os homens, para salvar os homens, para purificar os homens dos seus pecados e das penas temporais dos pecados já perdoados quanto à culpa. Mas o que se entende por Colossenses 1, 24, completo em minha carne, é que quando eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Outra frase do apóstolo Paulo. Minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu realizo atos meritórios, atos que agradam a Deus, atos que me santificam, atos que têm uma repercussão, uma recompensa na outra vida. E quais são esses atos? Os 3 consagrados por Jesus. Quando orares, quando jejuares, quando deres esmola.
Jejum, ou seja, sacrifício, mortificação, oração e esmola ou caridade. Ocorre que os méritos de Cristo, nesses atos meritórios dos seus membros, os que integram a igreja, membros do corpo de Cristo, não trazem benefício apenas para quem os realiza. Os méritos de Cristo, neles, se aplicam a todos os outros membros. Assim, a ação benéfica, meritória de um, traz benefício para todos. Por isso, a igreja, já desde os tempos apostólicos, um pede a ajuda do outro. 1 Tessalonicenses 5:25, irmãos, orai também por nós. Isto é, não orem só por vocês, orem por nós. Cada um não reze somente por si, mas reze pelos outros. A intercomunicação. Membros da igreja, nunca temos o direito, nunca fomos autorizados a orar apenas por nós. Se a oração é frutuosa, Tiago 5,14, se a oração do justo tem grande poder para ele, tem grande poder para os demais, desta vida e da outra. Idem a caridade. A oração, o jejum e a caridade são capazes de livrar do pecado e da morte. Tobias capítulo 12, de 8 a 9. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondido. Porque a esmola livra da morte, ela apaga pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Eu vou dizer, a esmola apaga pecados, mas não é o sangue de Cristo que apaga pecados? Não é o sangue de Cristo? Se é o sangue de Cristo, a Bíblia errou? Não errou. É claro que é o sangue de Cristo que apaga pecados. Em absoluto, só o sangue de Cristo apaga pecados. Mas Cristo concedeu a atos meritórios feitos pelos membros da igreja como mediação para que os méritos de Cristo apaguem pecados mediante a oração, mediante o jejum, mediante a caridade dos membros da igreja. Convém insistir nisso. Não se trata de concorrer com os méritos de Cristo, mas trata de recordar os méritos de Cristo, por meio dos quais os pecados são perdoados, atuam na remissão da pena temporal, tanto imediatamente, sem precisar da mediação de ninguém, como pela mediação dos atos meritórios, oração, jejum e esmola. No segundo bloco, não saia daí, daremos continuidade a esse raciocínio. Até logo mais.